Você aí de casa já pensou em aplicar o dinheiro que sobrou no fim do mês? O negócio é fazer sobrar também, né? A tradicional poupança é um bom negócio? O mercado de investimento ainda gera muitas dúvidas e para tirar algumas delas, vamos falar sobre os primeiros passos para investir no BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, cuidando do seu presente e investindo no seu futuro. Diamante, seu sonho, nosso propósito. Quem está aqui conosco é Caio Mitidiero, assessor de investimentos da Doma Capital. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Luciana, é um prazer estar aqui. Eu acho que o principal desafio é fazer sobrar o dinheiro, mas aí também entra planejamento, não é isso, Caio? Exatamente, entra sempre planejamento. Muitas pessoas, a gente vive num país profundamente desigual, né? E muitas pessoas às vezes não têm o que sobrar, o que investir, porque não sobra nada no final do mês. Nesses casos, é sempre bom a gente pensar não no mercado financeiro, mas na qualificação profissional para você conseguir multiplicar a sua renda e, por conseguinte, conseguir manter e poupar no final do mês. E quem trabalha muito com mindset, as pessoas falam, não é mudar também o pensamento, de repente, não é sobrar dinheiro, né? Não, é o termo até que você usa, né? Falar, não, é já ter aquilo ali, recebeu, já separar determinada quantia para isso, porque para que faça parte desse planejamento mensal. Exatamente. Se você consegue poupar nem que seja 50, 100 reais por mês, no longuíssimo prazo, você tende a acumular patrimônio. Óbvio que quanto mais você consegue poupar, mais você vai ter no final de um ciclo de 30, 40 anos, né? Mas mesmo com 50, 100 reais é possível, em talvez 30 anos, você atingir a sua casa própria. E fazer metas, né? Fazer metas ajuda também. Exato, se planejar no médio, no curto, no médio e no longo prazo, né? Poxa, eu quero pagar uma faculdade de medicina para o meu filho, qual é o investimento que eu tenho que alocar? Qual é a ferramenta financeira que eu posso chegar nesse objetivo final? Estou pensando na previdência, quanto que eu tenho que acumular, qual é a renda que eu quero ter com 60 anos? E aí você tem que se planejar desde hoje. Desde Sim. Quando você tem 18, 20 anos. A gente vê muitas pessoas se planejando, por exemplo, para assistir uma Copa, né? Tenho 4 anos para me planejar para ir na outra Copa. Isso também tudo isso faz parte. Agora, que erro, com a tua experiência, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de pensar em investir? Luciana, eu acho que o principal erro é de não entender o sistema capitalista por si só. Não entender que o sistema capitalista é cíclico. Então, dependendo do momento macroeconômico, você tende a favorecer alguns certos tipos de investimento. E veja, se a economia é cíclica, você precisa de um longo período de tempo para que os seus investimentos se maturem, né? Se a taxa Selic está alta hoje, tende a favorecer investimentos ligados à renda fixa e não à renda variável, se bem que a Bolsa ontem bateu a máxima histórica, né? Mas existem correlações que te permitem ter um sucesso financeiro num longo período de tempo. E isso demanda planejamento. Agora, Caio, eu cresci ouvindo, por exemplo, a poupança, né? A criança nasceu, faz a poupança para o filho. Hoje ainda é um investimento assim muito procurado e é o ideal? Olha, infelizmente ainda é muito procurado porque a gente sabe que a maioria da população brasileira ela tem carência de educação financeira. De informação, isso que eu ia falar, né? Daí acaba indo para a poupança quando tem outras oportunidades. Exato. Nós que trabalhamos num escritório de investimento, obviamente nós não recomendamos esse tipo de investimento, porque veja bem, se eu te falasse assim, Luciana, a gente tem um investimento que é mais seguro e rende mais do que a poupança, que é o chamado tesouro, né? Quando você empresta dinheiro para o governo. Veja, você consegue uma rentabilidade dependendo até 2 vezes maior do que a poupança, tendo um risco que a gente chama de risco soberano. Quer dizer, você só tem o risco de crédito de perder o seu dinheiro caso o país colapse. E isso é uma probabilidade muito pequena. As pessoas são muito conservadoras, então, extremamente, né? É isso? Extremamente conservadoras. Mas mesmo dentro de um ultraconservadorismo, você consegue alocar a sua carteira, você consegue blindar a sua carteira em ativos mais seguros do que a poupança e que rendem mais. O que se orienta para os seus clientes? Quando chega lá e fala assim, olha, eu quero investir, eu não tenho muito, mas quero investir. Olha, primeiro de tudo, diversifica a tua carteira. Você precisa diversificar a sua carteira em renda fixa, renda variável, fundos, investimentos alternativos, porque, como eu já disse, a economia é cíclica, a gente tem altas e baixas de inflação, de juros. Você precisa montar a sua carteira de uma forma que, às vezes, o investimento, uma aplicação, ela não está rendendo quanto deveria, mas o outro ativo está num ciclo de ascendência e vice-versa. Então, você precisa combinar
os diferentes tipos de ativos para que a sua rentabilidade ela seja a mais não volátil possível dentro do médio e longo prazo. E a orientação nesses casos é fundamental para entender, né? Porque o mercado financeiro não é tão simples assim para muita gente, né? Não é tão simples, por isso que você deve procurar uma assistência especializada, né? É muito difícil você, como pessoa física, ter uma visão 360, sendo que existe um time enfornado dentro do escritório que estuda isso 24 horas por dia. Então, você não tem... E muitas vezes, você, investidor, acha que mercado financeiro é só renda fixa, variável, fundo, sendo que existem muitos tipos de ativos. Tem muita gente ganhando muito dinheiro de formas que você não imagina. Mas obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Que aula, gente. Eu adoro esse BDC Economia. Este foi o BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, cuidando do seu presente, investindo no seu futuro. Diamante, seu sonho, nosso propósito.